Vamos começar mais uma Pocket Live. Hoje é uma Pocket Live regada de boas memórias, de boas energias, porque eu vou receber aqui como convidada uma pessoa muito querida que faz parte da minha história e que se tornou uma profissional que eu admiro muito, que tem como referência o uso de ferramentas pelos quais eu sou encantada. E também uma das estudiosas, né, da neurociência, que é a minha amiga Pamela Rigel. Vamos entrando. A gente acompanhando nas redes sociais, Pam, e uma das coisas que eu acho incrível, assim, é a forma com que tu consegue explicar a funcionalidade dos jogos de mesa para estímulo cognitivo. E vou te dizer que peguei algumas dicas já contigo, Ah, que pelos legal. teus vídeos e alguns aplicativos que tu também vem sugerindo, que eu acho mega funcionais, tanto para atendimento clínico, tanto para funcionalidades dentro, né, do contexto de sala de aula, para o ensino remoto também acaba auxiliando, né, como uma ferramenta de estímulo à aprendizagem. Mas hoje, então, a gente vai falar desse assunto maravilhoso, que é com relação a 5 coisas que as pessoas precisam saber sobre jogos de mesa. Eu venho percebendo, assim, porque nos últimos anos tem se falado muito e tem se contextualizado muito sobre a questão da neurociência associada e relacionada à educação, né? Então, querendo ou não, para nós, Sim, como professoras, a gente vem conseguindo dar muita base das nossas justificativas de estímulo à aprendizagem por conta dessa base neurocientífica. E no jogo não é uhum, diferente, né? Porque uma vez que tem sim, intencionalidade, a gente consegue perceber ali onde a gente acaba fazendo esse estímulo num contexto neuroanatômico, neurofisiológico, né? sim. E a gente percebe muito do aluno mesmo durante o jogo, né? Então, questões que a gente consegue ver em sala de aula, tu também percebe durante o jogo e consegue trabalhar de uma forma mais lúdica, né? Aquele mesmo Exato. aluno que vai pegar as cartas misturadas, que vai ter dificuldade de lidar com os componentes na mesa, vai ser o aluno que vai ter dificuldade de finalizar suas tarefas, de se organizar, e é uma forma de Exato. trabalhar de um jeito mais leve essas mesmas questões. Exato. E tem ultimamente, assim, o que eu venho percebendo também, se fala muito sobre estímulo de funções executivas, né? Sobre essa questão, Uhum. de estímulo a processos cognitivos. E quando a gente consegue conectar a questão da intencionalidade do jogo com estímulo a alguma função executiva, a gente está também ajudando na qualificação do funcionamento dele no cotidiano como um todo, né? Porque acaba refletindo na forma dele se comportar, na forma dele resolver tarefa. Exatamente. Toda aquela resolução de tarefas, desde o planejamento, a organização das ações para realizar uma Verdade. tarefa, para alcançar um objetivo, né? Que durante o dia a gente faz isso o tempo inteiro. Durante o jogo também acontece. Nossa, que máximo. Então, amada, tu separou 5 apontamentos, 5 coisas que a gente precisa saber. Por gentileza, o espaço é seu e compartilhe conosco o que tu elegeu como sendo 5 principais tópicos que a gente precisa saber sobre jogos de mesa. Certo, vamos lá então. Primeiro é saber que existem incontáveis jogos. Incontáveis jogos de todos os tipos, de todo tipo de material, variedade. Quando a gente fala em jogo, as pessoas logo pensam nos clássicos. Banco Uhum, Imobiliário, War, Uno, Dama, Xadrez, que são aqueles que nós crescemos jogando. Mas existem muito mais jogos do que isso, modernos, que estão sendo lançados o tempo todo por editoras. Assim como se pensa num uhum. universo de livros sendo lançado o tempo todo, isso acontece também no mundo de board games. Ai, Mas as que pessoas não têm interessante. tanto acesso, porque quando a gente vai a uma loja de brinquedos ou uma grande loja, a gente vê uma pequena parte disso e não tem ideia de tudo que tem sendo lançado por aí, né? E é um Exato. universo realmente, e que isso deixe de ser uma bolha e que as pessoas venham a conhecer, se popularizar mais, né? Então, além da quantidade, tem uma variedade muito grande. Uhum. Jogos voltados para crianças, para famílias.
jogos bem mais elaborados também, expert para adultos, né? Pessoas que gostam muito de sentar e ficar ali por muito tempo. Isso é muito bom, a variedade de tu poder escolher um jogo, de jogar 20 minutinhos, meia hora, uma hora, depende do estilo do jogo, ou até horas. Então, quando uma pessoa diz assim, eu não gosto de jogo, né? Lembrando das suas experiências com jogos lá da infância, adolescência, muitas vezes a pessoa nem conhece a quantidade de jogos e a variedade de jogos que tem por aí, né? Então, é muito legal poder compartilhar isso e dizer, de repente, se tu diz que não gosta de jogos, que acha a experiência pesada, é porque ainda não conhece todos os estilos de jogos que tem por aí. Verdade. E interessante tu trazer isso também, né, Pã, quando tu fala que tem uma gama, uma diversidade incrível e vasta, né, de possibilidades de jogos para todas as idades, porque a gente percebe que, assim, às vezes não, a divulgação, ela não acontece, não chega até nós, mas se a gente for procurar, gente, para todas as funcionalidades possíveis, para todos os públicos possíveis, para aqueles que gostam mais de ficção, a temática do jogo tem uma pegada de ficção, para aqueles que gostam de um jogo mais de realista, de realidade também, tem uns que buscam mais um retrato do cotidiano e trazem para dentro do seu layout isso também. Então, muito interessante as possibilidades que nós temos e muitas vezes a gente acaba não conhecendo tudo isso, né? Sim. E por às vezes achar que é algo exclusivo do público infantil, talvez também, né? O que na verdade é uma percepção equivocada. Bem equivocada. Inclusive, as pessoas do nicho, né, que buscam board games, tem muitos adultos. Se tu fores numa tabuleiria, o que tu vai mais encontrar são jovens. É o público que mais frequenta e procura. Inclusive, o pessoal do Joga em 2 do canal tá acompanhando a gente agora. Que Tudo máximo. bom? Ai, eles são aqui do Rio Grande do Sul. Pessoal produtor de conteúdo. Interessante esse termo que tu trouxe, né, de tabuleiria. Esses são espaços destinados a essa promoção mesmo da experiência de jogar? Seria isso? Sim, é um espaço, tem alguns, tá? Aqui no Rio Grande do Sul eu conheço muito bem um na nossa região, que é em São Leopoldo, a tabuleiria Meeple. Tu pode ir até lá, ele tem uma prateleiras cheias de jogos, e ele te ajuda, ensina o jogo, faz um tutorial ali, e assim, é uma forma muito boa de conhecer até. Falando nisso, é a melhor forma de tu conhecer jogos, são em eventos e em tabuleirias, né? E tem tabuleirias agora, principalmente nessa época de pandemia, eles estão locando jogos. E é uma ótima opção para conhecer. Poucas pessoas conhecem essa possibilidade, né, Pã? Sim, é ótima possibilidade. Assim, que pouquíssimas, eu particularmente não conhecia essa possibilidade. E tá aí, não é muito longe para conhecer. Verdade. A tabuleiria Meeple tem bastante exemplares. Que show! E sobre os eventos, como é que se chamam esses eventos? Qual é a proposta desses eventos? São eventos para promover grupos de jogo, experiências de jogo? Como é que funciona, assim, basicamente? Sim, tem alguns eventos acontecendo. Nós somos organizadores de alguns, eu faço parte do grupo de organização de um evento que se chama Board Brothers. Ele começou há 3 anos atrás, bem humilde. Nós fazíamos itinerante o evento de cidade em cidade. E o grupo foi aumentando, né? Nós íamos onde éramos convidados. E agora, claro, sendo pandemia não está acontecendo da mesma forma, agora a gente está fazendo online, mas estava acontecendo fixo na hamburgueria Bomba Burger em Sapucaia. Eles abriam para nós um mezanino todo para nós acessarmos lá, levávamos em torno de 100 ou mais de 100 títulos de jogos abertos, e as pessoas que iam até lá poderiam ir no evento, era aberto a público, gratuito, e nós ficávamos como monitores para ensinar a jogar. Ao longo do tempo aumentou muito o público, as pessoas ficaram frequentes no evento, e bastante famílias participando, jovens também, pessoas de todas as idades.
é um ambiente que as pessoas são bastante receptivas. Acontecia muito de ir uma pessoa sozinha e nós encontrávamos um grupo, ou até eles mesmos já chamavam, assim, o pessoal é muito receptivo. Pessoas que às vezes não tem com quem jogar os seus super jogos, né? A pessoa compra lá super empolgada o jogo e não tem com quem jogar. Às vezes levavam o jogo já com o intuito de abrir uma mesa, quem quer jogar, trouxe jogo tal, sentava, ensinava o jogo e muitas vezes enchia, né? Chegamos a ter evento com 70 pessoas lá e nós não dávamos conta, porque nós somos basicamente em 5, né? Sou eu, o Anderson, o Ederson, a Aline e o Leandro. E agora a gente tem outras pessoas que estão agregando ao nosso grupo, tanto da organização quanto, no momento, acontece muito das pessoas ensinarem os jogos porque vê que a gente está ocupado e conhecem já. Então elas ensinam, às vezes sentam para jogar ou às vezes só dão uma chegadinha na mesa ali e ensinam a jogar. Então está sendo um ambiente muito legal, super acolhedor. Então nós somos organizadores, mas na verdade não protagonistas, porque as pessoas têm participado de uma forma muito, muito ímpar, assim. Então é um ambiente bem legal para quem é novo no hobby, para iniciantes, né? Não precisa, mas as pessoas me dizem muito isso quando eu convido. Vão participar, é um evento aberto, tem todos os tipos de idade, os níveis de jogos são de todos os tipos. Tu vai gostar. Mas eu não sou bom em jogo. Mas eu não conheço o jogo. Não é um critério. Se tu é curiosa de alguma forma em relação a jogos, é muito bem-vindo e vai adorar, né? Que maravilha! É um universo. É um universo. E tu viu, já surgiu ideias aqui durante a Pocket Live já. É mesmo? O Rodrigo contribuiu dizendo, vamos montar um clubinho de jogos para TDAH. Para te ver como tem essas possibilidades de abarcar intencionalidade, de abarcar possibilidade, e interessante porque a gente acaba promovendo também essa expressão colaborativa, né? Esse estímulo a funções executivas quentes, que eles chamam de habilidades sociais também, porque não é só manusear um jogo, é a gente trocar a interação durante isso, a construção desse momento, né, interativo com o outro, muito interessante, Pã. Sim. Parabéns. É muito legal. E o que mais tu separou para nós? Então, é um pouco do que eu falei, tá nos itens, mas eu vou seguindo aí a nosso diálogo. Cada jogo desenvolve habilidades diferentes. Quando a gente pensa em jogo, qualquer jogo, por mais simples que ele seja, ele desenvolve habilidades. O fato dele ter regras, uma sequência de ações e um objetivo a alcançar, ele pode ser um jogo super simples, ele vai trabalhar, elaborar algumas habilidades aí. E para quem é interessante saber sobre essas habilidades, saber o que o jogo trabalha? Eu diria que, principalmente para quem trabalha com educação, queira usar os jogos como ferramenta, ou queira usar o jogo como uma ferramenta de ensino, né? Eu falo educação, mas pode ser fonoaudiólogo, psicólogo, ou até pediatra, alguma intervenção que tu queira ter uma intencionalidade. Então, qualquer profissional que queira usar o jogo, né? Por isso é interessante olhar o jogo de uma forma mais clínica, observar ali, esse jogo aqui trabalha organização, planejamento, estratégia, noção espacial, o que esse meu aluno precisa. Eu costumo focar, às vezes, na potencialidade do aluno para escolher o jogo, né? Então, escolho um jogo que eu percebo que ele vai conseguir muito bem, que ele vai se desenvolver. Esse aluno é muito falante, eu vou pegar um jogo mais de comunicação, menos números, e aí esse aluno deslancha durante a aula e depois eu consigo trabalhar outras questões mais difíceis para esse aluno. E aí ele vai encarar isso de uma forma mais positiva. Também dá para utilizar as dificuldades do aluno. Um aluno que eu já conheço melhor, eu pego um jogo que vai trabalhar aquelas dificuldades justamente que ele precisa durante a aula, né? Ótimo, e acaba sendo uma forma, né, da gente poder promover essa expressão dele, das suas potencialidades, das suas competências, das habilidades. Isso é muito interessante. E deixa de ser uma aula maçante, né? No atendimento individual, às vezes até eu incluo a pessoa que veio acompanhar, a mãe, a avó, que vem trazer a criança. Quando eles se sentem à vontade, eu sempre convido, assim, né? Alguns criam esse hábito já de sentar à mesa junto, né? E participar. Em sala de aula é mais fácil tu formar grupos, né? E no atendimento individual
eu uso dessa forma, às vezes só com a criança, às vezes com quem está junto ali. E no jogo, ele tem incluído questões que a gente pode trabalhar, por exemplo, no próprio jogo pode ter adição e subtração dentro da estratégia dele, ou na contagem de pontos. Tem alguns que tem até, brincam com substantivo, adjetivo, jogos que têm a leitura incluída. Então, tudo isso eu observo já pensando. Por isso é bom a gente ter um repertório legal, o professor conhecer muitos jogos, porque o professor está criando o tempo inteiro. O professor está sempre recortando, achando figurinha, criando jogo, é o que mais tem. Verdade. E a gente acaba conhecendo menos opções de jogos, né? Nas escolas, o que a escola tem mais acesso é aquele jogo criado para a escola. O jogo de completar com a letra inicial, de sílaba, que é ótimo e eu uso muito, né? Inclusive, eu crio muitos jogos assim, com palavras que eu sei que o aluno está precisando ler mais, ou tem alguma dificuldade ortográfica, né? Mas não são só esses. E a gente conhecendo mais, a gente aumenta o repertório e a criatividade voa muito melhor, né? Exato. E muito interessante isso que tu traz, porque de fato a gente está sempre criando através dos jogos novas possibilidades de abordar aquele conteúdo, de trabalhar aquele conteúdo, e às vezes a gente não vê que tem toda uma questão até de contextualização do conteúdo que pode estar, né, ali exposta na experiência de um outro jogo que já existe, que está ali, que está pronto, né? Exato, que já está pronto. Sim. E o que a gente tem? Usar jogos para estudar favorece o aprendizado. Então, como eu falei, dá para usar de mais de uma forma. A forma mais básica, né, que é jogar, incluir algumas atividades posteriores, anteriores, ou simplesmente analisar esse aluno durante e ajudar ele a desenvolver bem aquele jogo. Ou eu posso também usar os elementos do jogo. Às vezes eu já joguei aquele jogo com um aluno e eu utilizo o material dele ou a história do jogo para criar as atividades do dia. Isso eu uso bastante também, até para deixar a aula mais lúdica, fazer uma brincadeira. Eu gosto também de alterar jogos, né? Então o jogo tem uma sequência, mas aí eu coloco algumas leituras no meio de ações que o aluno tem que fazer. Então, em vez dele olhar o desenho e realizar a ação, ele tem que ler e realizar as ações. São pequenas alterações. Com o domínio dos jogos, isso vai se tornando mais fácil de fazer, né? Porque aí eu conheço vários jogos e eu já vou pensando, eu quero trabalhar leitura de frases simples, mas eu posso usar tal jogo, posso usar tal material, né? Vou dar um exemplo aqui de um jogo que todo mundo conhece, que fica mais fácil, tá? Por exemplo, o jogo Batalha Naval. O jogo, por si só, ele já trabalha noção espacial, de coluna, de linha, planejamento de ações, a organização da informação coletada, porque eu preciso sempre estar acompanhando as informações que eu já peguei. Eu posso pegar esse mesmo jogo e fazer uma batalha naval de palavras, né, nomes de alimentos. E aí, quando meu aluno encontrar a letra V lá no meio de todo o meu espaço, ele vai se dar conta. Mas com V só tem a palavra uva. Então, ao redor ali, eu tenho mais 2 letras para encontrar. E aí, naquela aula, eu acabo trabalhando vários nomes, fazendo leitura, observando quantidade de letras, observando o tamanho das palavras, o que vem antes, o que vem depois. Isso, se eu fosse sentar e fazer uma leitura, uma escrita sequencial, não ia reforçar tanto o conhecimento quanto fazer de uma forma lúdica. Exatamente. E tem toda a questão do efeito da ludicidade nesse processo todo, né? Acaba ficando mais leve também, vai muito com base na sensação, essa percepção. Então, a gente, através da experiência, a gente vai propiciando, né, promovendo sensações agradáveis, sensações que vão fazer com que esse aluno precise, né, expressar flexibilidade cognitiva. Opa, eu preciso mudar, né, a minha estratégia de jogo, e ao mesmo tempo a gente vai estar conseguindo trazer para ali o trabalho de uma demanda que seja pertinente tanto para o contexto, né, clínico, de atendimento individual, ou para a sala de aula, né, também, para esse contexto mais coletivo. Exatamente. E as experiências afetivas, elas ajudam a reforçar a memória, né, o aprendizado. Então, quanto mais elementos se tem durante um jogo, de uma experiência, mais elementos sensoriais, mais aprendizado, né? E o jogo nos permite isso. Exato.
Mais um item que eu queria falar, e esse eu nem tenho tanto a desenvolver sobre ele, mas acho bem importante ressaltar, é que vale muito jogar só pela experiência emocional, né? Nós como professores, a gente tem um hábito que, por um lado, é muito importante, que é de intencionalizar todo o nosso trabalho, de sempre ter um foco de objetivo, mas só o jogar em si, e isso também digo para as famílias, é muito bom para fortalecer os vínculos, a Exato. experiência de jogar, né? A pessoa exercita aquela capacidade de frustrar e refazer as suas ações, e se tu for pensar, o frustrar-se e refazer as ações, a gente precisa para todo o aprendizado. Exato. Então pode ser um jogo extremamente banal. Pensa só, para eu aprender a tocar um instrumento musical, a fazer um esporte novo, eu sempre vou ter que encarar a questão do erro e da nova tentativa para me aperfeiçoar. Então, o jogo somente como elemento de experiência emocional e de reforçar vínculos, ele é excelente. Então, as famílias em si não precisam se preocupar necessariamente com o que esse jogo trabalha. Isso é mais para os profissionais mesmo, não se preocupem tanto com esses detalhes, né? As pessoas pedem muita dica de jogo. Quando precisar de dicas de jogos, eu tô aí, né? Tem muita gente aí que conhece, também pode sugerir, mas acho importante também falar isso. Exato, e pensar sobre isso, né? Pô, o curtir o momento, o estar ali justamente aproveitando o estar junto com alguém, o estar manuseando aquele jogo, a gente prestar atenção estando presente, né? Estar presente, curtindo Sim. aquele momento ali nos stories, o post com os 5 apontamentos, e eu vou marcar a Pamela. Vai ter o perfil dela, sigam a Pamela Riga, vocês vão adorar, a página dela vem cheia de dicas, e também o perfil do Joga em Dois, é Jogo em Dois, né? Joga em Dois. Joga em Dois. Sigam também, porque lá, e essa é uma das coisas bem interessantes, porque eu volta e meia, vendo os teus vídeos, eu acabo tendo acesso a quem tu marca ali. E eu vejo que tem possibilidades incríveis e acabo assistindo. Então acompanhem também, visitem os perfis e troquem ideias, porque com certeza vai ter bastante dica para vocês tornarem esse período de distanciamento social um pouco mais divertido também, né? Sim. E o pessoal do Joga em Dois é do Rio Grande do Sul. Nós conhecemos também o Goblin Geek. É um pessoal que é de Santa Maria, e a gente veio por rede social se conhecendo, né? O pessoal, nos encontramos no evento, o Leonardo do Goblin Geek tem nos ajudado a organizar os eventos também, e agora que nós temos que fazer eventos online somente, né? Eles também estão nos ajudando, né? E puxando à frente muitas vezes. O último evento foi Joga em Dois ali, transmitindo o evento acontecendo em plataforma virtual, né? Nós temos usado o Board Game Arena, que é um site que contém muitos jogos de tabuleiro simulados ali, né? E as pessoas podem também usar para conhecer. Ai, perfeito, Pam. Meu Deus, se eu te disser que a gente já estourou o tempo, mas a conversa tá tão gostosa que, meu Deus do céu, eu ficaria te ouvindo, meu Deus, eu ia te pedir mais dicas ainda. E eu fiquei mega curiosa e com certeza agora eu vou consumir mais tuas sugestões ainda. Minha Flor, muito obrigada, de verdade. É um prazer imenso te ouvir, te reencontrar, e que bom, né? Agora, mais essa possibilidade de a gente poder trocar com relação a esse universo lúdico que eu acho tão importante, e cada vez tem se tornado, graças a Deus, mais emergente da percepção da importância, né? Por conta todas das questões dos estímulos que acabam permeando as possibilidades do jogar em si. Mas muito obrigada. E eu queria saber se tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de ressaltar aqui para o nosso público. Gente, essa Pocket Live vai ficar gravada no IGTV. Sigam a Pamela Rigel e me diz, Pam, como é que tu gostaria o que tu gostaria de ressaltar, né, nesse nosso bate-papo tão leve? Que coisa mais gostosa que foi. Eu tô encantada. Ai, que coisa boa! Eu agradeço muito o convite, adorei participar, muito bom te ver. Gosto muito do teu canal, da tua página, e convido as pessoas, e a ti principalmente, para conhecer o universo do
dos board games. É um espaço muito acolhedor, as pessoas têm muitas ideias e têm se unido bastante. Participem de eventos. Além do nosso evento Border Brothers, tem também o Amigos do Tabuleiro, que acontece em Porto Alegre. Também é gratuito, aberto ao público. Vamos ver para o ano que vem que tudo volte a funcionar, né? É um pessoal muito legal. E espero ter contribuído aí, aberto um pouco mais esse mundo para as pessoas participarem também, né? E virem a conhecer tudo que tem no universo dos board games. E com certeza, e te ouvir falando com esse brilho no olho, com toda essa intensidade de fala, assim, me inspira e eu tenho certeza que inspira e motiva quem está nos assistindo também. Amada, te agradeço de novo. E quero te pedir, vamos fazer um registro desse momento. Eu vou fazer um print da tela e vou pedir para a gente deixar registrado aquele sorrisão. 2, 3 e foi. Mais uma. Só para garantir. Muito obrigada, minha amada, de verdade. Pam, um prazer imenso te encontrar. E, nossa, a partir de agora a gente nos reencontramos e não nos desconectaremos mais. Muito obrigada mesmo. Conte comigo para o que precisar. E, gente, sigam Pamela Rigel. Eu vou colocar aqui a marcação dos outros canais também. E, Pam, sempre quando tem evento, tu faz divulgação lá no teu Insta também, né? Sim. Faço divulgação. Legal. Perfeito. É todo primeiro sábado de cada mês. Ai, jura? Que máximo! Não, então vou compartilhar também. Obrigadão, Flor. Certo. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Pam. Tchau. Obrigada, Pam.